Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Cauê e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou comentar sobre como funciona o quarteto ofensivo do Sport, né? Já que a gente está um tempo aí sem jogos do Sport, a Série B vai começar no próximo sábado, então a ideia hoje é da gente aqui conversar um pouquinho mais sobre tática em si, avaliar o comportamento desses 4 jogadores que são responsáveis pela criação e também pelas finalizações do Sport. E aí, na próxima quinta-feira, a gente já traz um pré-jogo aí de Amazonas e Sport, primeira rodada da Série B. O Sport vai até Manaus estrear nessa segunda divisão mais uma vez. Se Deus quiser, no final do ano a gente está comemorando aí o acesso à Série A. Então, vamos lá pro assunto de hoje. Antes de mais nada, antes da gente avaliar esses 4 jogadores de forma separada, trazendo aqui alguns benefícios deles para a equipe, eu gostaria de pontuar o seguinte: Mariano Sosso, ele gira muito o time, como vocês sabem, A gente vai aí para o 4º mês de trabalho e Sosso, ele é um cara que ele é inquieto em relação a time titular. Ele faz várias alterações ali de 2, 3 jogadores na maioria dos jogos e aí é um comportamento padrão dele e de outros tantos treinadores estrangeiros, argentinos e portugueses que dominam basicamente o futebol brasileiro hoje. Então ele gira muito o time, então a gente não pode falar que esses 4 jogadores são titulares, porque temos jogadores no banco que às vezes começam as partidas e jogadores que têm totais condições de desbancarem esses jogadores que hoje são prioridade para Mariano Sosso. Então eu queria fazer esse aviso antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Então, falando aqui desse quarteto ofensivo do Sport, percebam ali que eu marquei com um quadrado vermelho para a gente poder prestar atenção, Alan Ruiz, esse meia aqui que joga atrás do centroavante e à frente dos volantes, é o camisa 10. Pela direita, Lucas Lima joga pela ponta direita, mas percebam aqui que eu coloquei ele mais centralizado, porque a função tática dele é essa. Ele libera o corredor para Pedro Lima chegar à frente e, portanto, ele joga um pouco mais colado com Alan Ruiz e também com Fabrício Domingues quando ele tenta pisar na área do adversário. E Romarinho pela esquerda também, deixando o corredor livre com o Felipinho. Então, esses extremos do Sport, Mariano Sosso tenta usar eles muitas vezes por dentro. E na frente, sem mistério nenhum, Gustavo Coutinho sendo um homem mais de referência do que trabalhando fora da área. Vamos lá, o primeiro jogador desse quarteto é Alan Ruiz, Ele é um meio-campo aí, jogador argentino, camisa número 10 do Sport. E Alan Ruiz, ele é um meia central no campo, número 10. Ele é aquele jogador que é responsável por ser o maestro. O Sport joga num 4-2-3-1 e Alan Ruiz, ele se posiciona à frente dos volantes e atrás do centroavante. Se destaca pela sua boa capacidade de proteção de bola. Ele é um cara que, quando recebe a bola, consegue proteger muito bem a bola, ele coloca os braços para auxiliar ele mesmo a evitar um desarme, a evitar que o adversário chegue na bola. Ele é alto, ele não é tão forte, mas ele tem braços longos e ele sabe fazer uso desses braços para poder proteger a bola, conduzir, dominar melhor e progredir no campo de ataque. Ele também se destaca pelos passes curtos, ele consegue dar um passe mais entre linhas, por exemplo, e passes longos também. E quando eu falo sobre passes longos, eu estou dizendo fazer diagonais, inversões. Às vezes ele recua para receber essa bola nos pés dos zagueiros e aí consegue fazer uma ligação direta buscando o Gustavo Coutinho, que é o centroavante mais alto. Então ele se destaca muito pelo passe em si, o passe dele é muito qualificado, sejam os passes curtos ou os passes longos. Então ele basicamente faz tudo que um meia deve fazer. Apesar dele não ser um meia tão rápido, eu costumo dizer que Alan Ruiz, ele faz a bola correr. Ele não corre muito, ele é um meia lento de fato, mas ele não precisa correr, já que os seus passes são muito precisos. E se destaca também pelos chutes fortes de média distância e boas finalizações. A gente já viu nessa temporada, e até no Arouca também, o ex-clube dele, ele fazendo gols de fora da área, gols de dentro da área, mas com uma finalização muito precisa. Então Alan Ruiz, ele tem esse arremate como uma ferramenta muito útil para o jogo dele. Além dos passes, passes curtos, longos, ele sabe finalizar e ele também consegue
consegue arrematar muito bem de fora da área. Lucas Lima. Lucas Lima atua pela ponta direita, porém sem dar amplitude no campo. Como eu mostrei a vocês no quadro, Lucas Lima ele não é esse atacante pelo lado direito que abre o campo, né? Mariano Souza gosta de colocar tanto Lucas Lima como Romarinho mais próximos do meio campo ali. Então Lucas Lima, ele é um cara que ele começa aberto na direita, mas basicamente se vocês procurarem aí o mapa de calor dele, ele vai estar flutuando muito ali pelo corredor central. Funciona como um outro meia que encosta em Alan Ruiz e Fabrício Domingues para buscar triangulações no setor. Muitas vezes Lucas Lima ele entra no corredor central para se associar, para triangular com o volante que cai mais pela direita, que é Fabrício Domingues, e também com o próprio meia do time, Alan Ruiz, para fazer jogadas, triangulações, combinações e principalmente fazer superioridade numérica no setor do meio para a direita. Então, às vezes o Sport tem ali um 3 contra 2, às vezes um 3 contra 3 também, que é uma igualdade numérica, mas o próprio treinador, ele sabe potencializar as habilidades e as características de Lucas Lima, trazendo ele mais para o meio, porque é ali que ele consegue dar passes, consegue finalizar, consegue abrir no segundo pau, por exemplo, o segundo pau quando alguém da esquerda está chegando dentro da área do adversário. Então Mariano Souza sabe utilizar muito Lucas Lima nesse corredor. Outro ponto dele é que ele utiliza jogadas individuais frequentemente e em quase todos os jogos, ou seja, Lucas Lima, todo mundo sabe, né? Ele sempre foi um jogador muito técnico, ele chegou à seleção brasileira, jogou em grandes clubes, além do Sport, Palmeiras, Santos, começou no Internacional, já teve seu nome especulado várias vezes no futebol europeu e a qualidade técnica dele é muito grande. Logo, ele sabendo disso, ele consegue fazer valer essa qualidade técnica e tenta por muitas vezes resolver o jogo, resolver as jogadas. E ele faz isso frequentemente e pelo menos nessa passagem em 2024 no Sport, ele vem tendo mais sucessos do que fracassos nesse tipo de jogada especificamente, deixando alguns jogadores em condição para finalizar para o gol. Então podem contar aí, em todos os jogos do Sport, pelo menos uma ou duas bolas decisivas para o gol do Sport ou para alguma chance criada, elas irão sair dos pés de Lucas Lima. Lucas Lima, na minha opinião, hoje, dia 15 de abril, é o melhor jogador do Sport na temporada e ele é muito acima da média do que o Sport, por exemplo, vai encontrar na Série B. É muito importante isso, ter jogadores como ele, como Alan Ruiz, como Titi Ortiz, que é um jogador aí que vem entrando e vem fazendo bons jogos nesses últimos recortes aí de jogos do Sport. Então, esses jogadores numa Série B tendem a fazer muita diferença porque são jogadores técnicos. Romarinho, nosso ponta esquerda, né? Cresceu de rendimento e se compararmos ao começo da temporada, ele vive sua melhor fase no Sport. O 1 para 1 dele, os confrontos individuais, né? Tá mais qualificado, porém em alguns momentos ele exagera demais nessas jogadas e acaba segurando muito a bola. Por exemplo, em certas jogadas ele tem ali um jogador para driblar e aí outro do adversário chega, né, fazendo uma superioridade numérica para o adversário e ao invés dele tocar para um jogador do Sport, um companheiro mais próximo, ele tenta driblar dois jogadores ao mesmo tempo. Algumas vezes dá certo, dá, mas outras vezes e na maioria das vezes isso dá errado ou vai dar mais errado ainda. Então é um ponto aí negativo de Romarinho, mas o 1 contra 1 dele evoluiu muito se a gente comparar de janeiro para cá. É um jogador que vem finalizando melhor. Contra o Ceará mesmo, ele deu um chute no segundo tempo que o goleiro Richard teve que trabalhar ali, foi na cara dele, mas foi um chute seco, forte, bem direcionado. Então Romarinho vem finalizando melhor. Isso talvez seja fruto aí do trabalho diário dele no CT, se preparando para os jogos, e está marcando mais se compararmos também ao começo do ano. Me irritava muito ali em janeiro, fevereiro, março, Romarinho sem bola. Ele era um jogador que largava muitas vezes o lance e aí o Sport tomava bola nas costas de Filipinho, que já não é um grande marcador, direto. E às vezes o adversário tinha 2 para 1, 3 para 1 e Romarinho não voltava, ou quando voltava só voltava até o meio campo e depois ficava andando. Mas é inegável que nesse mês de abril, né, ele vem sendo um cara mais participativo sem bola e eu tenho certeza que isso é resultado da chamada de atenção
em relação a essa parte defensiva de Mariano Souza, porque é notável a mudança dele sem bola. E agora o nosso homem-gol, o nosso centroavante, Gustavo Coutinho, que apesar de ser um bom jogador, eu sempre gostei dele desde 2022, quando ele teve a primeira passagem dele pelo Sport, ele está vivendo o pior momento dele com a camisa do Sport. Não só pelos gols que em algumas oportunidades estão fazendo falta, mas também na parte técnica mesmo. Ele não está fazendo muitos pivôs, ele está tendo alguma dificuldade em lutar ali com a bola contra zagueiros adversários. Então Coutinho hoje vive o pior momento dele no Sport, mas nada que ele possa recuperar e voltar a ser um grande jogador aí dentro do time, porque é novo, tem qualidade e custou muito caro, né? Custou 7 milhões de reais a compra que o Sport fez ao Fortaleza. Perdendo chances claras de gols, como eu falei para vocês, mas eu acredito que isso está acontecendo pela falta de tranquilidade. Recentemente eu ouvi um podcast, né, o Embolada, que é o podcast feito por Cabral Neto, Dani Moraes, João de Andrade Neto, e eles, quando o Sport ganhou do Náutico o Campeonato Pernambucano, eles entrevistaram Coutinho e eu percebi que Coutinho é um cara que se cobra muito, que ele queria ter essa meta de ser artilheiro do Campeonato Pernambucano. Possivelmente ele quer ser o artilheiro dessa Série B, já que ele foi o artilheiro da edição passada pelo Atlético Goianiense. Então, às vezes, o jogador fica tão desesperado, tão faminto pelo gol, e essa tranquilidade fica colocado de lado e ele não consegue finalizar com a precisão que ele tem geralmente, né? Então eu acho que não é por conta da qualidade técnica de Coutinho que ele vem perdendo alguns gols. Eu acho que é mais pela tranquilidade e por essa ânsia de fazer os gols. Então ele vive um momento ruim do Sport nesse recorte mais atual. Consegue agregar fora da área, mas é notório que o seu perfil é mais de referência. É interessante que o Sport tenha um perfil mais móvel, como o Zé Roberto no elenco, né? É o principal reserva de Coutinho. E Coutinho também, apesar dele saber jogar fora da área, ele consegue proteger a bola, tocar lateralmente, e aí ele corre para dentro da área para receber a bola, mas é óbvio que ele é um jogador de referência. Forte, alto, rápido, que muitas vezes é oportunista também. Então, eu queria fazer aqui com vocês essa distinção de Coutinho e Zé Roberto em características de jogo. O jogo aéreo dele sempre muito forte, é uma habilidade que Coutinho sempre teve, né, desde os tempos de Botafogo da Paraíba. O gol dele contra o Náutico nos aflitos, o segundo, é um gol de cabeça também, bem direcionada. Coutinho, na minha opinião, ele sempre foi um bom cabeceador. E apesar dele não estar indo bem com os pés nesse momento da temporada, o seu jogo aéreo está bem calibrado e eu acho que ele vai dar muitas alegrias ao Sport nessa Série B com gols de cabeça. E um último ponto é que nesse momento, sabendo que ele está mal, talvez até para ajudar ele ter um pouco mais de tranquilidade, entrando no meio dos jogos, eu testaria Zé Roberto. Zé Roberto seria o meu titular nesse momento, porque eu acredito que o Sport se tornaria menos previsível com ele. Zé Roberto é um cara mais móvel, que consegue cair pela esquerda, pela direita. Observem o segundo gol do Sport contra o Ceará, o gol de Rafael Thierry. Zé Roberto faz um papel de um ponta pela direita, ele levanta a cabeça, cruza a bola rasteira, a bola vem ali, Titi Ortiz dá o toquinho e Rafael Thierry vai e finaliza para o gol. Então Zé Roberto, ele é um cara mais dinâmico, ele é um segundo atacante por natureza, por isso que ele sabe trabalhar melhor fora da área do que dentro dela. Mas isso não significa que ele não é bom dentro da área. Ele faz os gols dele no Mirassol na temporada passada, ele fez 11 gols, se eu não me engano, mas eu acho que pelo estilo de jogo do Sport de Mariano Souza, nesse momento, por exemplo, o Sport ficaria um time mais móvel, que surpreenderia mais o adversário e colocaria mais dúvidas nos zagueiros dos oponentes. Então, nesse momento, eu colocaria Zé Roberto como titular e sempre acionando o Coutinho no segundo tempo e às vezes colocando os dois juntos, como foi naquele jogo lá do começo do ano contra o Bahia na Fonte Nova. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever aqui também pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.